Olá pessoal, aqui é a professora Abigail. Conforme eu prometi para vocês, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o plano de carreira do Magistério Municipal de Vila Velha. É claro que é uma legislação bem complexa, a gente precisa de entender o vocabulário técnico, o significado, desse vocabulário dentro da legislação, mas hoje eu trouxe assim só para a gente entender um pouquinho de como que funciona a evolução profissional dos servidores do magistério do município de Vila Velha, que é bem parecido com alguns outros municípios, né? Mas é importante dizer para vocês que essa legislação é de 2022 e 2023, então nós não vamos encontrar questões de concursos anteriores com esse tópico atualizado, porque o último concurso foi em 2020 com o edital de 2019. Então nós precisamos de trabalhar a lei seca e trabalhar com elaboração de questões, é isso a gente faz no nosso curso, né? Adaptações de questões de outros concursos, trazendo para a legislação de Vila Velha. Vamos lá? Vem comigo. Então, como eu falei para vocês, essa legislação é de 2022, com algumas alterações com a Lei 6.847 de 2023. Então, precisamos ficar atentos à legislação atualizada para os nossos estudos. Bom, o que é o plano de carreira? É o plano de cargos, carreiras e vencimentos que vai estabelecer normas de enquadramento, tabelas de vencimentos, que tem o principal objetivo, gente, incentivar a formação, o aperfeiçoamento, a atualização, a especialização do pessoal e também para que o profissional tenha mais vínculo, né, com o poder público do qual ele fez o concurso. Ou seja, com o tempo ele vai progredindo no seu salário, seja por merecimento, seja por titulação, né, ou seja por tempo de serviço, né, que ele vai acumulando ali no seu cargo, né. Esse plano de carreira ele só se aplica aos estatutários. Por quê? O regime jurídico único que é previsto aí para todos os servidores enquadrados no plano de carreira é o estatutário. Então nós temos o profissional DT, nós tínhamos antigamente o profissional seletista, mas quem efetiva, quem passa no concurso, passa a ser estatutário, né? Então ele não se aplica aos DTs, ok? Bom, então os cargos nesse plano de carreira, como eu disse, eu peguei só o capítulo 5 aqui para a gente conversar um pouquinho, para iniciar esse entendimento. Né? No capítulo 5 vai falar da evolução da carreira, do desenvolvimento funcional desse servidor. Então, os cargos eles são organizados em carreira, possibilitando esse desenvolvimento funcional. Pode ser por progressão de tempo de serviço, por progressão por merecimento ou por promoção de escolaridade ou titulação, né, que vai visar aí a valorização, a motivação do servidor para que ele continue, né, no seu cargo e também melhorando ainda mais aí a qualidade do serviço público. Veja que essa alteração já foi de 2023. Bom, a progressão funcional, gente, ela é a passagem, né, do servidor de um padrão de vencimento para outro imediatamente seguinte, dentro da faixa do cargo que ele ocupa, de acordo com uma tabela que eu vou mostrar aqui para vocês, uma tabela que é de 2023, que foi reajustada em 2024, 2025, aí que todo ano tem reajuste, né? Bom, serão desconsiderados do período de 24 meses para fins de progressão por tempo de serviço e do período de 36 meses para fins de progressão de mérito, servidores que tenham incorrido em penalidade disciplinar previstas no Estatuto do Servidor Público e outras prerrogativas que estão previstas lá no plano, que a gente precisa de fazer um estudo mais aprofundado e isso a gente faz no decorrer do nosso curso. Então, quando que o servidor ele fica impossibilitado de progredir, né, dentro da tabela? Então, é muito importante saber disso e é sempre tópico para concurso.
Então aqui eu trouxe para vocês a tabela de 2023, né, dentro da faixa de vencimento. Aqui nós temos a titulação P4, P5, P6, P7. P4 graduação, P5 pós-graduação, P6 mestrado, P7 doutorado. Aqui nós temos a faixa de padrão de vencimentos, que vai até o nível 25, eu não coloquei tudo aqui, mas vai até o nível 25, né? Então, para P4, aí tem a faixa, para P5 tem a faixa. E nós temos a progressão por tempo de serviço e a progressão por mérito. Durante o nosso curso, nós vamos detalhar e estudar com mais aprofundamento cada uma dessas progressões, beleza? Bom, aqui eu trouxe para vocês, né? Eu peguei lá no portal Transparência, tá lá para todo mundo ver, não coloquei o nome da pessoa, mas eu peguei aqui, por exemplo, o salário inicial hoje, a tabela atualizada. Então, o salário inicial hoje de um P4, aqui é um professor DT que ganha o piso salarial inicial, né? Esse aqui é de julho agora, de 2025, um P4, né? Pedagogo, aí tanto faz ser pedagogo, professor, ele vai ter a mesma piso salarial por ser graduado P4, né? Então, aqui tem o vencimento, né? A complementação do piso, que a Vila Velha já fez isso, do piso nacional do magistério, o auxílio aqui, que é de R$750, aí nós temos a remuneração bruta, que junta todos os vencimentos mais as gratificações. Aqui nós temos o desconto de INSS, por quê? Porque ele é DT, né? Nesse caso aqui, então, ele é DT, só para mostrar a diferença do próximo contra-cheque para vocês verem. E aí o total de desconto, a remuneração líquida, né? Então, veremos agora a seguir um caso, um profissional efetivo. Esse profissional começou em 2006, né? Nós já estamos em 2025, então tem um tempinho já de serviço. E ele já passou por progressões, né? Por merecimento, por tempo de serviço, certo? Nesse caso aqui ele é P5, então o piso, o vencimento básico dele já está em 3.600. O auxílio alimentação é 700, porque ele ganha mais de 3 mil. Lá na prefeitura de Vila Velha tem essa diferença, quem ganha quando o piso é abaixo de 3 mil, quando o piso é acima de 3 mil. Aqui tem um desconto e aqui vai descontar o quê? O IPVV. O que é o IPVV? Instituto de Previdência de Vila Velha. Então, por quê? Ele é efetivo. Então, ele tem um Instituto de Previdência próprio, né? E aí nós temos a remuneração líquida. A gente encontra isso no portal Transparência de Vila Velha. Bom, no caso da promoção por titulação, que também pode acontecer, né? O que é a mudança por titulação? Aí muda de P4 para P5, então no decorrer você efetivou, aí você faz um mestrado ou você faz uma pós, você era P4, passa para P5, também existem normas, né, para concorrer a essa promoção, somente após o estágio probatório, que são 3 anos, aí depois é que o servidor vai poder, né, solicitar, participar dessas promoções, tá? Então, vai mudar a faixa de vencimento também de forma vertical, ou seja, vai passar de P4 para P5, P5 para P6, né? Então, essa é a promoção baseada na titulação. Lembrando que também, não sendo devido, entretanto, efeito financeiro retroativo, caso o título tenha sido obtido antes ou durante o período do estágio probatório. Então, a pessoa está em estágio probatório, terminou o mestrado, por exemplo, né? Só vai dar prosseguimento a essa promoção aí por titulação depois que concluir o estágio, e o pagamento dessa diferença não tem efeito retroativo antes do período do estágio, ok? Bom, nós temos também lá previsto nesse plano de carreira uma data base para a concessão, né, desses benefícios aí de promoção, de progressão e promoção, que vai depender, são sempre 2 vezes por ano, né, completado aí o interstício de 3 anos, no caso, para conceder aí, voltando aqui, ó, né, nós temos aí, no caso de
de promoção, são de 2 em 2 anos para tempo de serviço, de 3 em 3 anos por merecimento, ok? Então a gente tem as duas datas bases aqui que também tem que ser respeitado de acordo com esse plano de carreira. No mês de novembro e no mês de maio, dependendo da data que o servidor completa aí o interstício aí, que é o lapso, a diferença, né, de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos. Bom, outra questão também muito importante que trata o plano de carreira é a avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho, ela vai interferir diretamente lá na promoção de mérito, promoção por merecimento, né? Que essa avaliação, ela pode ser, ela acontece de 3 formas: periódica, de desempenho periódico, de desempenho organizacional e da evolução da qualificação, ou seja, dos títulos, né, dos cursos que o profissional participa. Nós estudaremos cada uma delas separadamente, de forma bem clara, com bastante resolução de questões, porque a gente precisa de resolver questões para entender, para diferenciar uma da outra. E aí aqui eu coloquei um exemplo de questão, uma questão que eu adaptei, né? Porque como eu disse para vocês, você não encontra questão pronta dessa legislação, porque o concurso de Vila Velha foi há muito tempo. Então aqui nós temos para você marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá, tendo como base o plano de carreira do magistério do município sobre os princípios básicos que norteiam a carreira, analise as assertivas abaixo e assinale verdadeiro ou falso, né? Remuneração condigna com todos os vencimentos básicos da carreira, nunca inferior aos valores correspondentes ao salário mínimo estadual. Existe salário mínimo estadual, gente? De cara você já vê que essa aqui é falsa, né? Servidor público é aquele que ingressa na carreira por aprovação em concurso público de provas e títulos ou indicação do corpo docente municipal. Não existe isso, né? Totalmente inconstitucional, né? O servidor público, seja até o DT, ele ingressa por meio de concurso público. Se não tiver prova, tem que ter títulos, né? Progressão funcional por tempo de serviço ou progressão funcional por merecimento é a passagem do servidor do quadro do magistério do seu padrão de vencimento para o padrão imediatamente seguinte, dentro da faixa de vencimento do cargo que ocupa pelo critério de merecimento? Sim, verdadeira, dentro da faixa de vencimento. Isso é a progressão funcional por tempo de serviço, né? Tem a por titularização e tem a tempo de serviço que é dentro da faixa, naquela linha horizontal que eu mostrei para vocês. Faixa de vencimento é a escala de padrões de vencimentos atribuídos a um determinado cargo? Ok, é uma faixa de vencimento. Não existe salário mínimo vinculado ao salário do profissional do magistério. O único salário que está vinculado é o piso nacional do magistério, que sempre que o município, sempre que o servidor ganhar menos, né, menos que o piso nacional, o órgão, no caso aí o município, ele precisa de complementar até chegar ao piso nacional do magistério, ok? Então, a organização correta aqui, a correção correta seria, né, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, ok? É isso aí, gente. Vem estudar com o SEAD, vem estudar com a nossa equipe. A gente começa o curso assim que a banca for definida. Nós temos mais de 20 anos de experiência em preparação para concurso só na área de educação. Eu sou a professora Abigail, mas tenho vários professores comigo no decorrer do curso. Nosso foco é no seu resultado. Nós trabalhamos com simulados periódicos, semanalmente, simulados cumulativos, online, PDF, material atualizado com dicas especiais, vídeos revisionais e aquele atendimento personalizado que muita gente já conhece, né? Focado na sua dificuldade, naquilo que você precisa estudar mais. Esse atendimento personalizado é tudo de bom. Vem comigo.